Oh, Pai, nos prostramos diante da Tua gloriosa presença. Reconhecemos a Tua doce presença por meio do Teu Espírito. E declaramos um ambiente de milagres nessa noite. Um ambiente favorável do Teu Espírito para a nossa vida. Cremos no suprir de Deus nessa noite. Cremos no muito mais alcançando a nossa vida. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela discerne em nós as intenções do coração. Mas graças te louvamos, te bendizemos, porque ela nos transforma cada vez mais, trazendo revelação, conhecimento e vida para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, você crê? Boa noite, querido, querida, senta. Obrigado, louvor. Eu creio que hoje é uma noite onde Deus vai falar com você. Eu vou dizer isso de novo porque eu creio nessa verdade. Eu vim com a intenção no meu coração de falar para que você não desista. Vou dizer isso de novo, não desista. Vou dizer de novo, não desista. E para não perder o costume, você vai ficar sabendo, se isso ficar marcado no seu coração, não desista. Por quê, pastor? Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Porque Deus derramou uma medida de fé no seu coração e Ele já deu a capacidade de você vencer todas as coisas. Quem tem fé aqui? Então você pode vencer o mundo. O evangelista João diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Quem tem fé aqui? Quem tem fé para pelo menos conseguir falar? Então começa a dizer: montanha, sai da minha frente. Porque eu vou viver tudo que Deus falou sobre a minha vida. Diga: você ouviu isso, Satanás? Fala para o chão. Você ouviu isso? Eu vou viver tudo que a palavra diz a meu respeito. E fala assim: tem uma novidade. Eu não desisto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amados, eu não sei você, mas eu fico tão feliz quando a palavra me garante que Deus já me deu o respaldo para que eu consiga vencer. Isso tira as minhas desculpas. Eu costumo ler a minha Bíblia e de vez em quando dá vontade de fechar porque a palavra nos confronta. Ela tira minhas desculpas. Às vezes eu chego diante do Senhor dizendo: ó, quão pobre, coitadinho de mim, vermezinho, pequenininho. E Deus diz: não, você está denegrindo a minha imagem em você. Porque Deus não tem filho pequenininho, coisinha. Eu sei que naturalmente nós somos como um grão no tempo. A nossa vida, naturalmente, ela é muito rápida comparada à eternidade. E ainda mais comparada a Deus, que é além do tempo, acima do tempo, fora do tempo. Você não consegue se medir, mas Ele habita dentro de você. Nós não somos miseráveis, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Vou dizer isso de novo para que você se alegre. Porque eu não estou falando coisa que não existe na palavra de Deus. Quando você aceitou Jesus, quem aceitou Jesus aqui? Você fez Ele Senhor e dono da sua vida? Então Ele passou a ser dono e proprietário. Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo e sobre tudo. É Ele, por meio dEle, que Deus enche tudo e preenche tudo e dá da sua plenitude. Deus não dá coisa pequena, dá pleno. Uma coisa plena é completa, perfeita. Eu sei, a nossa fé está sendo aperfeiçoada no conhecimento de Cristo. É por isso que nós nos congregamos. É por isso que nós nos expomos à palavra de Deus. Mas nós já temos uma capacidade da própria vida de Deus dentro de nós. Quem tem Deus dentro? Quem tem a unção de Deus sobre a cabeça? Sabe, o salmista Davi, ele disse: o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice fica seco. Porque a medida de Deus nunca é pequena. A Bíblia diz que Deus pega as nações como uma gota na concha das suas mãos. É essa medida que você deve imaginar que Deus colocou no seu coração. Mas calma, não se ensoberbeça. Você não é um super-homem, um super-mulher. Você é filho e filha de Deus. Você vai ter suas limitações físicas, mas há uma possibilidade na fé. Diga: existe uma possibilidade diante de mim. Porque se eu crer,
eu vou ver a glória de Deus. Diga, se eu crer, eu vou viver o impossível. Diga, se eu não desistir, eu vou viver os melhores anos da minha vida. Aleluia! É por isso que Deus nos chama para uma vida plena de plantar e colher. Ele disse que desde a criação da terra, desde quando ele encerrou aquele ciclo do dilúvio, não haveria mais destruição, mas a terra serviria para plantar e colher. Plantar e colher. E no reino do Espírito, a palavra é uma semente poderosa. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é poderosa para transformar a nossa vida. Ela é poderosa para esclarecer e dar entendimento a pessoas simples, comuns, considerados ninguém na sociedade. Mas graças a Deus também, porque Ele não olha segundo o homem. Ele olha segundo Ele mesmo. Deus vê o coração. É por isso que Ele pega as coisas loucas desse mundo e transtorna os que se acham sábios. Ele pega os improváveis e faz pessoas para louvor da sua glória. Sabe, eu estava ouvindo isso como uma advertência do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diga amém. Mas sabe, terra não herda céus. O Brasil só é uma nação por causa dos brasileiros. Então, felizes os brasileiros cujo Deus é o Senhor e que faz essa nação brasileira ser cristã. Aleluia. Não desista. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Nunca abra mão por homem, nem mulher, nem nada. Eu já ouvi muito isso e quero te exortar sobre isso. Não deixa ninguém nem nada tomar o lugar do altar de Deus que é no teu coração. Diga, o projeto de Deus é muito grande. Diga, eu não tenho dinheiro para bancar o projeto de Deus na minha vida. Diga, mas Ele tem. Sabe, por 2 anos praticamente vivemos lockdown, não é assim? Fecha tudo, fecha a igreja. Se quiser ter culto, faça online. Graças a Deus que pessoas chegaram e ouviram a palavra pela internet. O mundo ouviu a palavra da fé. E você ouviu também. Eu me lembro de André fazendo uma mágica aqui com um copo d'água, mas ele falando que a igreja não estava com a palavra presa. Aleluia. Não existe algemas que prendam a palavra de Deus. Não há ferrolhos nem portas que possam resisti-la. Aí entra uma advertência do meu espírito para com o teu e o próprio Deus falando por meio da gente. Quem é o homem para você ter medo e desistir da fé? Se uma pessoa te faz desistir da fé em Deus, você é o fraco, não é a pessoa que é forte demais. Você me perdoa por isso? Você precisa andar em amor, e eu também, eu quero te falar em amor a verdade. Não desista da sua fé, porque pessoas não querem crer junto com você. Porque eu aprendi, e você deve aprender isso também, que se for você e Deus sozinho no mundo, você é maioria. Aonde está escrito isso? Não tem o versículo dizendo. Mas já viu que se você crê e ninguém crê, você vai ficar feito Josué e Caleb. Uma nação inteira desistiu do projeto de Deus para entrar na terra prometida que manava leite e mel. Mas Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles tiveram um espírito diferente. Qual o espírito que estava sobre eles? O espírito de Deus, o espírito da fé, o espírito que diz, ei, subamos e vamos lá, porque o Senhor já tirou a proteção deles. Nós vamos comer esses gigantes que olham para nós como se fôssemos gafanhotos, como pão. Vocês podem se ver como gafanhoto, mas eu vou devorar o pão que está em cima da mesa do gigante. Sabe, Caleb aos 85 anos, no momento que os irmãos das tribos de Israel estavam recebendo as suas possessões, ele disse, ô Josué, eu quero ter uma conversa contigo. Nós estávamos lá junto, dizendo, nós está dentro dessa parada. Isso é a versão Cláudio, tá? Eu consegui, quem lembra que Caleb, assim que entrasse, seria a possessão da terra dele, sabe o que ele fez? Moisés tinha dado para eles uma ordem, quando vocês conseguirem entrar,
viu, Caleb? A tua tribo vai ser a primeira a receber. Mas é o seguinte, ajude antes seus irmãos a conquistarem. Depois você volta para a sua possessão. Sabe, amados, ele poderia ter entrado, vencido a guerra dele, sentado na sua terra e ficar lá de braços cruzados, dizendo, eu estou vivendo a promessa de Deus. Mas ele foi ajudar outros irmãos a conquistarem os espaços. E depois que ele conquistou uma grande parte, junto com os outros, ele disse, olha, Josué, eu estou somente com 85 anos. Mas ainda boto para correr gigante. Me dá aquela terra que Moisés falou que era minha. Eu quero voltar lá. E a Bíblia diz que lá existiam gigantes. Um velhinho de 85 anos botou os filhos de Enac para correr. Por causa da fé. E sabe, a tribo dele foi uma das únicas que não tiveram adversários na sua terra. Por causa do velhinho de 85 anos que resolveu crer. Brigou as brigas dos outros e recebeu a sua terra por herança. Não desista nunca. Eu me lembro do grupo chamado já foi Grupo Elo, Grupo Logos, né? Pastor Paulo César. Eu acho que ele esteve cantando lá na Igreja Verbo da Vida, Campo Grande. Rapaz, aquele homem faz parte da minha história. Ele morava lá em casa sem saber. Todas as coleções desse Grupo Elo, Grupo Logo, a gente tinha em casa. E era o LP, né? Não era CD, era LP. A gente ouvia o chiado da agulha no disco. Mas, amados, quanta palavra cantada foi estimulada através desse homem de Deus. E me lembro de uma música que ele diz, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Isso foi uma licença poética, né, que ele usou. Ah, eu tive uma inspiração e vou falar. Não, é a palavra de Deus, que diz para mim e para você que quando colocamos a mão no serviço do Senhor, não podemos desistir. Por quê? Porque ele não se agrada daqueles que olham para trás. Porque ele é quem acha que Deus é um grande atrativo para olhar? Sabe, eu imagino Moisés, depois dele ter sido usado por Deus para abrir aquele mar vermelho, quanto as pessoas admiraram ele. Moisés é o cara. A gente duvidou dele na primeira vez. 10 pragas foram precisas para a gente ser convencido. Ele ainda disse que o grande eu sou foi que enviou ele, a gente duvidou, mas agora ele abriu o mar, a gente está lá. A gente viu o carro e o cavaleiro sendo afogado, o valente e o brabo morrendo ali no mar, e a gente foi livrado, porque o homem ouviu Deus dizendo para Moisés de reclamar, não fala comigo, diga ao povo que marche, toca o mar com o cajado, e passaram, venceram, entraram para o lado onde Deus tinha dito que eles seriam livrados. Mas uma semana depois, sei lá quantos dias depois, estavam dizendo, esse Moisés trouxe a gente para o deserto para morrer de sede. Esse Moisés, foi ele mesmo, esse cara que tirou a gente do Egito. Para que ele tirou a gente da escravidão? Sabe, um pastor, um líder de departamento, ou seja lá quem você admira, talvez em algum momento, com certeza, vai lhe dar algum desprazer ou um descontentamento. Mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como o escritor de Hebreus diz no capítulo 12, você não tem vacilos em Deus. Você não tem frustrações em Deus. Deus é um padrão excelente, muitíssimo alto. E sabe, amados, quando nós perdemos de Deus de vista, nós erramos. Nós tendemos a desistir do caminho, porque Ele abre o caminho para que você cresça e passe e atravesse. Por um tempo você vai ser levado no colo, como no discipulado, ensinado na palavra. Vão lhe mostrar onde é o livro, a página que se abre. Vão dizer até como o missionário R.R. Soares, que tem aquele louvor, né, que canta os hinos da Bíblia, para você acertar qual o livro da Bíblia. O Diante do Trono também tem para criança, né? Contando de Gênesis até Apocalipse, qual livro, e você decora aquilo ali para aprender a palavra, mas vai chegar um dia que você vai ter que ter essa palavra não somente aqui, mas aqui, no coração. E fé é o atributo que faz com que você olhe para a palavra e diga, ela é vida. Ela é vida para a minha vida. Ela é o ar que eu respiro. É por causa dela e da prática dela que eu consigo acertar os alvos.
Porque sem ela, o salmista no Salmo 119, versículo 105, não escreveria: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Quem está com vontade de desistir aqui? Ou quem já sentiu vontade de desistir aqui? Se eu pudesse, levantaria os 2 pés e as 2 mãos. Seja bem-vindo ao sentimento humano. Mas deixa eu dizer outra coisa. Seja bem-vindo a um sentido onde você vai viver pela fé. Onde você não precisa viver pelo que olha, pelo que sente, mas vive pela fé na palavra de Deus. Se tiver escrito, é respaldo para eu dizer amém, que assim seja. Está consumado. Oh, aleluia. Quem fica feliz pela palavra de Deus? Eu queria correr, eu queria pular, dar um mortal aqui, mas, amados, a gente crê que o Espírito Santo é suficiente para te ensinar. O espetáculo de um culto é você ouvir a palavra com o coração ensinável, humilde e ensinável. Eu já sei esse versículo. Eu sei até na versão em inglês, francês, italiano, na Vulgata, né? Em hebraico. Fica tranquilo, você já está praticando em latim, em hebraico. Tenha o coração livre para receber do Senhor a instrução na prática. Sabe, eu me lembro, e eu vou ler o versículo, está aqui na minha frente. Oh, glória a Deus. Mas eu quero te dar essa abertura, essa introdução. Eu me lembro de quantas vezes o Senhor me confrontou com a sua palavra. Sabe, não sou ainda um milionário. Não sou ainda um doador de avião para ministérios. Não sou ainda um doador de carro para pastores. Ainda. Mas eu sei o que é plantar no reino do Senhor. Mas eu sei também o que é plantar honra, principalmente com a palavra. Eu me lembro que quando eu conheci essa palavra da fé nesse Ministério Verbo da Vida, eu quis para a minha vida. São mais de 20 anos ouvindo essa palavra e todas as vezes que eu ouço ou vejo um vídeo antigo de ministros antigos, é como se fosse a primeira vez. A palavra me toca de uma maneira especial, ao ponto de eu não admitir. E eu tenho que ter um cuidado enorme para não cobrar acima da medida. Porque eu não me vejo mais fora da palavra. E não considero algo possível de um crente desistir de viver o que a palavra está dizendo. Eu sei, os anos são pesados. O cansaço físico chega. Mas Deus nunca desiste. Deus nunca muda. No meio desses anos todos que você é de crente ou novato na igreja, você mudou, Deus não. Talvez tenha mudado para melhor, algumas vezes mudado para pior, dando passos para trás. Mas você viu e já percebeu que todas as vezes que você deu alguns passos para trás, Deus ainda estendeu a mão e te puxou de novo para perto? Não desistiu de você? É por isso que você está hoje aqui à noite sentado, aí você que está em casa assistindo, ouvindo uma palavra. Não desista. Não pare. Já está quase. E você vai desistir. Isso é uma questão de perspectiva. Nos céus, já está tudo pronto. Na terra, precisa corresponder. A favor e graça da parte de Deus, quem crê? Mas quem está vivendo? Uma graça disponível dos céus para nós. É poder disponível. É perdão imerecido. Quem está vivendo isso? Não desista dos sonhos de Deus para você. Não sonhe que viver é somente aqui. Viver é a vida de Deus em nós. Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do 32.
Não se canse da sua fé. Não se canse da palavra de Deus. Não se canse do Espírito de Deus. Não se canse dos conselhos do Senhor para você acertar. Mesmo que sua carne esteja cansada, atente no seu espírito. Amém? Hebreus 10, 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Almeida, revista, isso, corrigida, fiel não. ARA, se não me engano. Ou AR, simples, que é a mais comum. Lembrai-vos, porém, das coisas anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, que é vergonha, escárnio, né? Quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência ou conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Você acredita que a palavra de Deus é verdade? Ele está dizendo que nós, em Cristo, em Deus, temos patrimônio superior e durável. Mais durável do que a Bolsa de Valores. Mais durável do que o ouro que os países têm como sustento das suas riquezas e provisão. O banco do céu não quebra. Ele não oscila porque a Ásia está lançando alguma coisa ou o Ocidente está lançando outra coisa. Não, os céus permanecem em alta. Não desista de enriquecer-se com Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E eu quero abrir antes um paralelo aqui. Um dia, no meu coração, e algumas vezes depois, algo entrou dizendo: Deus prometeu, Deus é fiel, mas eu acho que Ele errou o endereço. Eu acho que Ele falou comigo e eu não sou digno. Ninguém era. Ninguém era digno do amor e do favor de Deus, mas Ele quis. Nosso pastor Humberto, ele costuma dizer que Deus não quer fazer sozinho. Ele quer fazer com você e através de você. Para quê? Para que a gente prospere, cresça e avance. Para que a gente seja aperfeiçoado em toda boa obra. Para que a gente resplandeça a generosidade de Deus e brilhe a glória dos filhos de Deus. Que aí fora tem uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E sabe, eu tenho dito que eu sou filho de Deus. Não só como um ditado popular. Ah, Deus é pai de todo mundo, eu também sou filho de Deus, preciso descansar numa rede. Não, eu também sou filho de Deus porque eu creio em Jesus Cristo. Porque se eu não vir a crer em Jesus, nem filiação eu consigo ter. Nem salvação, nem as bênçãos que correm e alcançam. Mas graças a Deus. Porque confiando no Senhor, e isso às vezes chega para a gente, falta de confiança. Porque às vezes está demorando. Quem sabe que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, ele não é que ele não saiba. Não é que ele não conheça o horário, ele não sabe ler, ele não tem relógio digital, ele não sabe ler os ponteiros, não é isso não. É porque Deus é longânimo. Para quem tem fé, a fé é. Para quem ainda não está crendo, longanimidade e misericórdia. Para que a graça seja frutífera. Diga, mas eu tenho confiança. Que é um dos pré-requisitos de quem crê. Eu acredito e espero confiadamente que aquilo que o Senhor falou vai se manifestar.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem o quê? Grande galardão. Deus poderia dizer, era pequeno, tá bom, se contente com o que você tem, fique feliz. Mas se você mantiver a sua fé, e mantiver confiança no Senhor que prometeu, é grande o galardão. Sabe, eu não sei ler de outra forma, porque está escrito dessa forma. Deus não tem galardão pequeno, Ele tem grande galardão. Porque você imagina Deus procurando um brinquedinho para te dar, uma coisinha. Ele vai olhar para os estoques dele e diz, olha, toda vez que eu vou abrir, o meu estoque só tem coisas grandiosas, porque eu preciso derramar copiosamente. Não tem coisa pequena no céu. Não tem coisa pequena da parte de Deus. Até o respirar é um milagre poderoso, é grandioso. Não existe nada pequeno em Deus. E se eu acredito nele, confio nele, o galardão é grande. Sabe, se a gente olhar para a salvação, o não ir para o inferno, a gente já está no lucro. Mas Ele não só nos livrou do inferno, Ele nos limpou, nos justificou, nos santificou e nos prosperou no espírito, na alma e no corpo, para que o mundo veja que existe Deus no meio da igreja. Não desista. Não descanse de crer no Senhor. Eu vou guardar minha fé, como Paulo falou, e vou entrar de férias esse ano. Não perca esse bonde. Continue crendo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Eu tenho necessidade de permanecer. A palavra aqui grega é upomone, algo que suporta um peso por cima. Como essas colunas suportam o peso do prédio. A perseverança suporta o peso do tempo. Suporta o peso de ver outras pessoas crescendo e você ainda ficando. Deus não pula processos, Deus não queima estações, mas Deus pode fazer em um ano o que 10 anos passariam para acontecer. Jesus viveu 30 anos, em 3 anos e meio, ele viveu o maior e mais poderoso ministério de um homem na terra. Que ele poderia ter começado desde bebezinho, né, fazendo milagres, igual aqueles filmes antigos, que tinha Jesus menininho curando um passarinho que morreu na rua. Não, ele começou somente a operar os milagres depois dos 30 anos. O primeiro milagre dele, a Bíblia atesta que foi lá naquele casamento. Já homem feito, mas que 3 anos e meio poderoso. Foram 30 anos de preparação para viver 3 anos e meio e viver a libertação da humanidade. E eu quero contar 20 e poucos anos de verbo da vida. Não sei quantos desde criança, vou fazer 50 para você ter ideia. De que crê nessa palavra, que ouviu essa palavra, de que aceitou essa palavra algumas vezes, se desviou e voltou. E Jesus ainda nem voltou, né? Todo dia eu ouvia, Jesus está voltando. Prepare-se. Porque Ele salva, batiza e prepara para o céu. Passaram-se os anos. E se for olhar naturalmente e dizer, todo ano, na virada do ano, a gente se juntava, todo mundo, inclusive Neide, ia tudo para debaixo das asas da mãe, para chorar, porque se a mãe fosse para o céu, a gente ia agarrado. Não pela fé, mas era segurando para ver se Jesus não deixava a gente na rua. Tivesse pena dos meninos que ia ficar. Tanta coisa passou. E hoje eu sei porque sei. Graças a Deus que Ele não voltou naquele tempo da minha ignorância. Que Ele foi tão longânimo para me dar o tempo de entender e perseverar e crescer e conhecer a Sua palavra para ser liberto de verdade. E hoje eu posso dizer, eu estou vivendo coisas na palavra e a gente diz e sabe que a palavra adverte através do apóstolo Paulo que o Espírito fala expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Sabe, isso não é promessa, é advertência. Não tem lá escrito, Deus prometeu que sobre a terra virá um tempo de desilusão, virá uma falta de fé,
E no seu amor eu prometo que você vai se esfriar. Eu prometo e declaro sobre a sua vida que você vai desistir da fé. Não tem essa promessa, tem advertência. Cuidado para que você não desista. Cuidado para que você não esfrie no seu amor. Cuidado para você não errar com o primeiro amor. Você tem que ter a mesma alegria do dia que você aceitou Jesus, porque o mesmo Espírito que deu convicção para você recebê-lo, é aquele que vai te guiar, perfeito, sem mácula, sem mancha, para te entregar para o noivo. Oh, glória a Deus. Não desista. Mantenha-se perseverante. Celebre aquele que está crescendo do teu lado. Não use de inveja. Isso é artimanha de Satanás. Celebre o crescimento do próximo, porque toda vez que você celebra a vida do outro, tem alguém dizendo ele é uma boa terra para celebrar. Todas as vezes que você cuida de algo sem falsidade, quando você tem interesse de coração em plantar honra, você vai receber a recompensa daquilo que você está honrando. A Bíblia diz, não se engane. De Deus não se zomba. Tudo, absolutamente tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se você está plantando fé, é o que você vai colher. Resultado da fé. Pessoas vão acreditar em você quando você começar a acreditar em Deus. Vou dizer isso de novo para você entender e vou explicar. Todas as vezes que você começar a acreditar mais em Deus, pessoas vão olhar para você e ver em você uma boa terra para ser acreditado algo. Porque eu sei, desde a minha infância, quando alguém dizia do povo antigo, né, um fio de bigode e o nome de fulano, compra aquele carro lá no fiado. Não, talvez esse tempo já passou, mas quando dizia fulano é crente. Ali, a irmã fulana, ela é crente. Quem lembra desse tempo aqui? Quem sabe que Deus não mudou? Mais uma vez. Se Deus foi fiel com Moisés, com Abraão, por que Ele não vai ser com você? Ah, porque, pastor, veja só, Atos dos Apóstolos já passou. A manifestação dos dons e o poder do Senhor e manifestação do Espírito Santo foi para criar a igreja. Engraçado, Deus criou a igreja e deixou ela sem ferramentas. Deus inventou essa história de congregação dos santos e deixou todo mundo a ver navio. Não, amado, amada, se prepare, busque as coisas da palavra e as promessas que Deus já colocou no seu coração, baseado na palavra, porque é a palavra dele que se cumpre. Eu sei que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele vai realizar o desejo do meu coração e do seu coração. Mas eu preciso botar um parâmetro do que é agradar-se do Senhor. Se eu me agrado do Senhor, eu amo os mandamentos. É assim a comparação que Jesus disse. Aquele que me ama e quem ama ao Senhor, obedece os meus mandamentos. Você tem obedecido? Você tem permanecido? Eu sei, não se culpe, porque a Bíblia diz que sobre quem está em Cristo, e você já disse que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Mas observe sua prática. Observe as suas prioridades e não desista da sua fé. Sabe, trabalho é muito bom. A gente ora e declara portas abertas todo o tempo. Mas se o trabalho está tomando o lugar de Deus, olhe suas prioridades. Deus banca seus sonhos. O salário é o canal, é a forma que Deus trouxe para você ser abençoado. Honre seu emprego, honre seu patrão. Mas adore a Deus. Não se afaste do Senhor, porque você está muito ocupado. A Bíblia diz que as coisas do mundo sufocam a semente da palavra. E eu sei que o trabalho está no mundo, eu sei que você precisa pagar suas contas. A igreja não está bancando os fiéis estão bancando a igreja. E eu vou dizer amém por isso e louvo a Deus pela sua fidelidade, e generosidade, e compreensão de que os mandamentos do Senhor é para praticar. Mas até lá, saiba que Deus está bancando você, dando força para você adquirir riquezas,
dando forças para você acordar todo dia, ir labutar, fazer o seu serviço e ganhar o dinheiro necessário para o seu tempo. Mas permaneça fiel, porque aquele que é fiel no pouco tem uma recompensa, vai ser colocado sobre o muito. Exatamente, graças a Deus. Sabe, se você ficar com essa palavra na sua mente o tempo todo, o diabo vai amanhã levantar algumas situações. Eita, pastor, o senhor está profetizando coisa ruim na minha vida. Não, eu sei que ele é mentiroso, enganador e tentador. Ele vai tentar atrapalhar o percurso da sua carreira. Mas saiba, você é maior do que ele. Porque Deus habita dentro de você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele ainda é o príncipe deste mundo que vem com o poder do engano. Talvez muita zoada. Eu me lembro do pastor João Roberto falando do peru, né? O peru, ele botando banca no terreno. Ele se arma, se incha, fica cercando, arrodeando. É meu terreiro. O Senhor é dono de tudo. Não se preocupe. Não se canse nem gaste energia em local onde Deus não te chamou para gastar. Mas obedeça os comandos do Espírito. Aleluia. Versículo 36. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, não vai demorar, é dentro de pouco tempo. É no instante que você crê, você recebe. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, você, eu, que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, no seu sacrifício, aquele que era justo se tornou pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. O meu justo, a palavra de Deus diz, viverá de qualquer jeito. Viverá pela fé. A fé vai botar o pão amanhã na sua mesa. A fé vai lhe vestir até o final do ano com boas roupas. A fé vai manter suas contas pagas e dinheiro sobrando. A fé vai manter a sua saúde do alto da cabeça à planta dos seus pés. A fé vai abrir uma porta diante de você onde ninguém viu. Não desista da sua fé. Por quê? Graças a Deus que hoje é um culto de ensino da palavra. Porque se retroceder, porque se desistir, porque se tiver quase lá e desistir, não ganhou, não recebeu, não venceu. Apocalipse, as cartas às igrejas, está cheia de recomendações, de exortações, de correções e de promessas. Ao que vencer, ao que permanecer, ao que chegar até o fim, vai ter um nome novo, vai ser plantado na casa do seu Deus, vai ser estabelecido e vai viver a eternidade olhando para a face do Senhor, ter um novo nome, vai reinar juntamente com Cristo, vai assentar-se com Ele e julgar as nações. Eu não sei qual é o propósito da sua vida aqui na terra, mas olha para o teu futuro. O Apocalipse já está aí na tua mão, na tua Bíblia. No final, se você perseverar, a gente vence. Deus já contou antes de acontecer. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos lembra, nós não somos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para o quê? A perdição. Somos, entretanto, da fé
para o quê? Para a preservação da alma. A minha fé vai guardar e montar uma guarda na minha mente, porque vai me lembrar o tempo todo da palavra. Deus é fiel, fiel é a palavra, ela é digna de inteira aceitação. Se Ele falou, vai acontecer. Quem está feliz porque Deus não muda? Talvez um dia você vai me encontrar de cara feia, quer dizer, um pouco mais feia. Talvez eu não diga bom dia, nem lhe saúde com a saudosa, maravilhosa paz do Senhor. Mas você não vive, nem morre pelo que eu digo. Você vive pela sua fé. Você não é dependente de homens. Chegou. Você não depende de pessoas para viver bem. Mas porque você crê no Senhor, pessoas vão ser beneficiadas com a tua companhia. Mas fique tranquilo, do jeito que eu disse que pode ser que um dia eu não fale bem, esteja chateado. É só um momento, amado. É só um momento de Cláudio parar e ouvir o Espírito Santo. E dizer, Cláudio, para de besteira, eu já tirei tuas desculpas. Para de bobagem, para de meninice. Volta para o ambiente de fé. Volta para o ambiente do milagre, que é justamente o ambiente da fé. Incredulidade não recebe nada de Deus a não ser reprovação. Quantos você conhece ou conheceu, tanto aqui quanto em outro local, que desistiram da sua fé? A Bíblia diz que a pessoa que foi limpa, lavada, separada e tirada do mal, se ela não ocupa o espaço, o estado dessa pessoa sem Deus vai ser pior 7 vezes. Exatamente, misericórdia. Porque a casa limpa e arrumada, o demônio que foi expulso, ele volta. Quer saber por que está atribulado? Porque você não preencheu o espaço, e aqui eu entro você também, Cláudio. Porque você não preencheu o espaço que deveria ser de Deus, voltou e ficou vazio. Deus arrumou, trouxe o milagre, ajustou, e a pessoa, como a Bíblia diz, a porca voltou-se a revolver na lama. Perdão se a palavra está sendo dura, eu quero que você celebre a sua fé, porque você é da fé. Mas eu estou te dando sinalizações da palavra. A Bíblia diz que o homem que uma vez recebeu as pérolas de Deus no Evangelho, na palavra, não deve se tornar como um porco. Preciosidades jogadas a animais irracionais. E para o judeu o porco era imundo. Então pérolas do reino de Deus sendo dadas aos porcos. Sabe, mas eu acho que eu era pior do que um espírito de porco. Porque eu pecava, mentia, me enrolava com as minhas coisas, mas graças a Deus pelo perdão em Jesus Cristo. E a orientação do Espírito Santo me fez entender que eu preciso dignificar o nome daquele que me limpou. Se você for procurar aqui no meio da igreja, tem um monte de ex. Que o diabo gosta de levantar de novo esse título. No rosto da gente. Eis isso, eis aquilo, eis. Aí você levanta o título de filiação. Pela fé, eu entendo que Jesus morreu na cruz para me salvar, para me libertar e me colocar numa condição de filho. E não é um qualquer filho. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito do Pai e ele passou a ser primogênito. Mas só que ele não deixou Jesus sendo só o número 1. Ele fez Cristo ser o número 1 em todos. Porque nós somos participantes da vida do próprio Jesus. Somos membros do corpo de Cristo. Então, ele é primogênito e eu também. E você também. O título de primogenitura, que tem o direito de receber todas as coisas, era de Jesus. Mas porque nós participamos da vida dele, recebemos também todas as coisas por meio dele. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Nós recebemos em nome de Jesus. Nós impomos as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus. Tudo por causa de Jesus acontece. E por que eu vou desistir?
E por que eu vou olhar para trás e achar que o meu tempo lá fora era melhor? Amados, o pouco com Deus é muito. Mas não se preocupe, Deus não tem pouco. Quem lembra aqui? O diabo gosta de dizer isso, olha, cuidado. No tempo que tu não era crente, ó, tu tinha uma Hilux, tu tinha não sei o quê, tu tinha helicóptero, tu voava, tu tirava onda. Mas ia para o inferno. Hoje eu ando do jeito que eu quero, pago a conta no tempo certo, recebo a minha refeição no dia certo, no horário certo, e no dia que eu achar que não vai dar, eu faço jejum. E consagro a minha carne ao Senhor, sabe o que acontece? Sou recebido diante do Pai com um aroma agradável, sacrifício de louvor. Mortifico a minha carne e aprendo a ouvir mais da parte de Deus. Mas eu descobri que todas as vezes que eu tento fazer jejum, alguém bate lá naquela campainha. Pastor, irmã Isabel e irmão Progresso gostam de fazer essas coisas. Olha, munguzá. Meu avô dizia que era chá de burro. Oh, Jesus, eu estava em jejum. Estava no jejum, vou ter que quebrar. Para não desonrar o irmão que plantou. Sabe, amados, Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você liso. Deus não vai deixar você quebrado. Nem naturalmente, nem espiritualmente. Porque eu gosto dessa palavra, eu me lembro de uns livros, né? Casal blindado, né? Casamento blindado. Vida blindada. Imunidade celestial. Mentalidade de reino. Estruturação. Meu Deus do céu, o que é que a gente tem com o mundo? Nada. Mas o mundo vai nos servir. Porque até Jesus voltar, nós somos mensageiros das boas notícias. E por causa da fé, comeremos o melhor dessa. Agora isso é para quem ouvir e obedecer. Tem que ouvir e obedecer. Mas se Deus esquecer de mim, eu vou encerrar com isso. Isaías 49. Pode ser que no meio dessas orações todas, Deus se confunda, né? Muita gente falando, e diz que ora de madrugada porque é mais fácil. Tem menos gente. E o pessoal do Japão não ora não? O pessoal da China não ora não? Quando aqui é noite, lá é dia, eles estão no vapor, meu amigo, no telemarketing do céu. Isaías 49. Vamos ler a partir do 14 para a gente pegar um pouco do contexto sobre, será que Deus esquece? Será que Deus desiste? Deus não desistiu de você. Se Ele tivesse desistido de você, Ele não tinha enviado Jesus. Eu pensei que você ia ficar feliz por isso. Se Deus quisesse desistir da humanidade, Ele não enviaria Jesus. Ele é poderoso para criar qualquer coisa assim que Ele assim quiser. Né? Mas Ele não desistiu. No versículo 14 do capítulo 49 de Isaías diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E talvez em algum momento da vida, às vezes a gente olha para isso. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó azar. Eu assistia isso nos anos 80, desenho da Hanna-Barbera. Era o leão e a hiena, né? A hiena o tempo todo, ó vida, ó azar. E o leão todo esperto, querendo fazer as coisas, e só davam errado. Por causa do quê? Poder de vida e morte está na nossa. E a fé tem uma voz correspondente. Se eu acredito, eu falo. Se eu acredito, eu falo. Agora, qual é o meu sistema de crença? Que vai dar tudo errado ou que vai dar certo? Às vezes eu me pegava dizendo isso. O Senhor não foi com a minha cara. O Senhor não... O Senhor falhou. Deus dizendo, não, tem vergonha, menino. Te orienta.
minhas promessas não mudam, os meus dons são irrevogáveis. Aí ele lança uma pergunta para o povo que está dizendo que ele se esqueceu e desamparou. E olha que esse povo sabe o que é família, viu? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É possível isso? A gente vê que no mundo está meio louco, né? Umas coisas transtornando aí, o povo jogando o bebê no lixo. Já faz décadas acontecendo isso no Brasil e no mundo, matando a criança no ventre. Mas olha só, naturalmente não é normal isso acontecer. Naturalmente Deus pergunta, a mulher que amamenta o seu filho. Tem mulher que usa até aquele canguru, né, para não tirar o menino de cima. Quanto mais esquecer o horário da amamentação. E se ela esquecer, ele não esquece. Ele liga o alarme. Ele está perguntando, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que viesse a se esquecer dele? Eu, todavia, não esquecerei de ti. Eu quero trazer para você um bom entendimento disso aqui. Aqui está falando literalmente para a nação de Israel. Mas sabe que Cristo juntou o que era conhecido por judeu, povo de Deus, e inventou uma tal de igreja. E no corpo dele, ele juntou tudo. O povo de Deus. Então eu posso ler essas promessas para o povo de Deus, na velha aliança, me alcançando em Cristo. E Deus dizendo para mim e para você, eu não te esquecerei. André pode esquecer de você, Tarcísio, eu nunca erro a letra da música, nunca esqueço. Fico perguntando a de Lucas aqui o tempo todo qual é a música que vai tocar. Mas Deus não esquece. Deus não tem lapso de memória. Deus tem misericórdia para ver a gente sem o nível para receber, sem maturidade para receber, e ainda dizendo, eu prometo a você que eu vou dar a você. E ele diz, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Eu antes dizia, Deus tem um nome escrito na palma da mão, ele está dizendo que desenhou você, viu? Deus não esquece você, nem erra teu endereço, não vai te perder de vista. Porque a Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os que creem e os que temem o seu nome, para se mostrar forte para esse povo. Mas sabe como ele vai se mostrar forte? Com esse povo tiver firme o propósito no seu coração. Quem tem um propósito firme de alegrar o Senhor? De agradar ao Senhor. Sabe como se agrada ao Senhor? Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não desista da sua fé. Não desista das coisas que Deus já prometeu para você. Dentre essas coisas, não desista da sua igreja local. Porque se Deus te chamou para congregar, se Deus te chamou para estar no meio do corpo de Cristo, numa visão de uma igreja local, não desista. Porque é nessa visão, nesse lugar que você vai crescer. Crescer em amor, crescer em honra, crescer na prática, né? Crescer no ministério e ser um abençoador de vidas. Porque a unção de Deus que está em você precisa tocar outras vidas. Fica de pé, em nome de Jesus. Quem foi abençoado com a palavra? Eu creio, amados, que se você não desistir, e eu também não desistir, nós vamos ser galardoados. E a Bíblia diz que é um grande galardão. Quem ainda está sentindo alguma coisa no corpo aqui que precisa de oração para cura? Todos sarados? Todos curados, o alto da cabeça, a planta dos pés? Todos cheios do Espírito Santo? Todos salvos? Então o que é que você está fazendo parado? Não desista. Corra com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, sabendo que o mundo não tem nada para te dar, mas por causa da fidelidade no Senhor, ele vai ter que produzir aquilo que Deus prometeu.
Pai, em nome de Jesus, eu creio numa noite poderosa de libertação, de conhecimento e de estímulo no Espírito, onde nós vamos correr com mais alegria a chamada que o Senhor nos deu. Não vamos desistir da nossa fé, não vamos desistir das promessas do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre o nosso corpo, Pai. E nós declaramos um tempo de provisão, de avanço e de libertação pelo conhecimento da verdade, porque a Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E isso foi dito para quem creu no Senhor. E nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Teu favor e na Tua graça, e nós cremos também, Pai, em Você nos levando em paz, em segurança para os nossos lares, aleluia, e trazendo para nós toda a alegria de Te servir. Espírito Santo, fica à vontade de nos lembrar, quando estivermos desestimulados no que vemos e no que sentimos, que nós temos a fé de Deus dentro de nós, e que não precisamos andar por vista nem por sentimento, mas pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sejam abençoados na prática da palavra.